Bastidores do Franchising é um oferecimento de Lynx, líder em tecnologia de gestão para varejo. Varejo é vendas. Agora, o que você faz para que as suas vendas sejam melhores? Deposita todas as suas fichas em bons vendedores? Então você está no caminho errado. Acredite, o vendedor não é a peça mais importante do processo de vendas. Quer saber o que realmente importa para vender mais? Então, acompanhe o Bastidores do Franchising com Américo José, diretor da Xerto Ático Educação Corporativa. Américo, obrigado por vir ao Bastidores do Franchising. Pedro, eu agradeço, porque eu acho que é uma oportunidade muito grande, né, para falar um pouco sobre esse mercado, falar um pouco sobre o dia a dia da vida de um vendedor, né, e o pensamento que nós temos para 2015. Eu agradeço muito aí o convite. Falando de 2015 e de vendas, qual que é a importância que o vendedor tem diante das vendas de uma franquia? Eu não posso falar do vendedor, da importância dele, sem falar antes da loja. Por quê? Se você tem uma loja desorganizada, a importância do vendedor vai ser 60%, 70%. Agora, quando você tem uma loja organizada, a importância do vendedor ele vai para 25%, porque ele faz parte de uma estrutura, ele não é sozinho. Então, o vendedor hoje, para uma loja, para uma franquia organizada, que ela tem arrumação, que ela tem os produtos bem posicionados, que ela tem uma marca forte, que tudo isso conversa com o cliente, diminui muito a importância do vendedor. Não que dentro dos 25% ele é 100%, porque ele faz a entrega, né? Eu acho que é importante você perceber o seguinte, o vendedor é o entregador da promessa da marca. Américo, diante desse cenário, onde algumas empresas vão investir mais, vão se capacitar e vão levar as vendas mesmo em momentos difíceis da economia, qual que é o papel do vendedor dentro da loja? Qual que é a importância que ele tem para que essas vendas aconteçam? Primeira coisa, nós não podemos perder vendas. E por que nós perdemos venda? Nós perdemos vendas muitas vezes por falta de produto, mix não está adequado, ok? Eu não tenho a coleção completa, eu não tenho toda a linha de produto. Então, isso eu tenho que ter uma preocupação muito grande para não deixar faltar produto dentro da minha loja. E aí não tem nada a ver com vendedor, a gente está falando de gestão de estoques. É isso aí eu vou chegar no vendedor, né? Então, eu estou começando a entrar porque eu quero reforçar somente uma coisa, né? Quer dizer, um reforço em cima desse aspecto de vendas. O vendedor é parte do processo. Mas ele não é 100%. Ele não é 100%, ele é parte. Então, eu vou primeiro eliminar aonde eu posso perder vendas. Eu posso perder venda, além do estoque, da arrumação, e aí eu entro, a preparação da loja. Pronto, eu estou com isso certo, agora eu vou entrar no vendedor. O que você chama de preparação da loja? É a loja ter os produtos adequados, no lugar certo, tá? Mostrando a combinação toda, a loja está limpa, a loja ter uma decoração, a loja ter uma personalidade, né? A loja tem uma personalidade, porque muitas vezes a loja não tem personalidade, ela não tem uma identificação. Como ela não tem personalidade, eu vou nivelar essa loja por baixo. Eu considero que essa loja tem o que qualquer outra loja tem, então não tem nada que vai me fidelizar ela. Tanto faz comprar nela ou outra. Outra, porque eu não tenho uma identificação, a loja não tem a personalidade, porque assim, se você olhar para vendas, a loja ela tem corpo e alma, né? O que é o corpo da loja? É a parte física, né? É aquela parte que você tem que deixar tudo arrumado, tudo pronto. E o que é a alma? É o comportamento, são as atitudes das pessoas que trabalham dentro da loja. Quanto que isso representa do total das vendas? 75%. Então, os vendedores são responsáveis... São 25% da venda. O cliente tem que se envolver com a marca, o cliente tem que se envolver com a loja, o cliente tem que se envolver com o processo da maneira que a loja é posicionada, e aí entra o trabalho do vendedor. Alguns vendedores, quando escutam falar isso, falam assim, pô, Américo, não é isso, né? Não é isso. Eu falo assim, que é isso, sabe por quê? Porque se não fosse isso, muitas lojas estavam quebradas.
porque o atendimento é péssimo. Nós temos um hábito de atender muito desligado, muito desinteressado. Despreparado. Muito despreparado. E aí a parte que entra do vendedor. Pode ser que em alguns casos o vendedor represente até mais do que isso. Tem alguns casos que o vendedor pode representar 30%, 40%, 50%, mas quantos vendedores que você tem hoje dentro da sua equipe de vendas que representam isso? Então qual que é a importância do vendedor? A importância é porque ele é a pessoa que vai fazer a entrega do produto. Então esse vendedor, ele tem que ter a cara da sua loja, ele tem que ter o jeito da sua loja, ele tem que ter o olhar da sua loja, ele tem que ter a pegada da sua loja. Agora, para desenvolver isso, alguém tem que trazer ele para dentro dessa pegada, trazer ele para dentro desse jeito. Como é que você faz isso? O primeiro cliente que você tem é a sua equipe de vendas. A pergunta é, eles compram o produto que eles vendem? Eles usariam os produtos que eles vendem? É o primeiro passo. Ele tem que se apaixonar por aquele produto, ele tem que gostar. Ele pode não ter condição de comprar o produto. Por exemplo, eu adoro uma Ferrari, ok? Mas eu não posso comprar a Ferrari. Mas isso não significa que eu não vou continuar apaixonado pela Ferrari. E o vendedor, ele tem que ter isso, ele tem que ter essa pegada com a loja, com o produto que ele está comercializando. E a loja tem que desenhar como é que vai ser o atendimento, como é que você recebe um cliente. Por exemplo, você quer ver uma coisa comum? Eu chego para você, você entra na loja e fala assim, oi, bom dia, posso ajudá-lo? O que você vai me responder? Falar, não precisa. Mas tem uma outra resposta que você costuma dar. Qual que é? Só estou olhando. Só estou olhando. Agora, se eu sei a resposta, por que eu faço a pergunta? Se todo mundo sabe que o cliente vai falar, só estou dando uma olhadinha, por que eu tenho que fazer a pergunta para ele? Por que eu não posso receber esse cliente com um bom dia? Mas isso não é falta de preparação? É falta de preparação. E a preparação, de capacitação? A preparação, ela vem através do quê? Primeiro, eu tenho que desenhar o atendimento. Depois que eu desenhar o atendimento, eu vou treinar as pessoas para isso. Mas se eu não desenho, eu falo assim, Américo, vem aqui, você dá um curso de vendas para o meu pessoal? Dou. Eu vou lá e dou um curso de venda. Agora, será que eles vão aplicar o curso? O curso tem que ter a cara da loja. O curso tem que ser desenhado para a loja. Não é simplesmente pegar um curso de vendas, como muitas vezes acontece. Eu chego lá para dar o curso, eu falo assim, escuta, vocês têm alguma forma, algum esquema de venda aqui dentro? Não tem. Tá, então eu vou falar o que eu vou falar o que eu acho. Então, quer dizer, o que significa é que tem que ser desenhado antes, pelo menos, as condições para esse cara vender. Então, o que você está falando é que nas vendas, naquilo que tange o vendedor, a equipe comercial do franqueado da loja, você poderia dividir em duas grandes partes. Uma que é o quanto você conhece da marca, você respeita, você se identifica com a marca, com seus produtos, serviços e assim por diante. E para isso deve haver um trabalho de integração e de explicação, um treinamento para eles, um atendimento para esses clientes. Isso aí. E a outra grande parte é script de vendas, é treinamento mesmo. Isso aí. É treinamento. São esses dois grandes grupos? E sem, muitas vezes, rotular. Então, são dois grandes grupos. Quando você pega, por exemplo, treinar o vendedor para o lado externo, que é o atendimento, né? Esse script tem que ser um script suave. Muitas vezes você vai começar a trabalhar vendas e você vai criar, por exemplo, 7 passos, 5 passos, 10 passos, 9 passos, sabe? Seria muito fácil de... Mas isso você também não pode robotizar o vendedor. O que ele tem é que conhecer realmente o produto dele. Ele tem que saber como é que ele vai apresentar o produto. Ele tem que saber ler o cliente, né? E isso muitas vezes assim, a gente se prende muito em técnica. Então, o que acaba acontecendo? Não é que você ter um passo a passo é errado, é que você não pode engessar no treinamento, porque, outra coisa que eu comento, você já beijou alguém com técnica? Existe alguma técnica para beijar alguém? Primeiro você faz isso, segundo você faz aquilo, você perdeu o beijo. Então, tem certas coisas que você tem que deixar naturalidade. E o treinamento, a capacitação do vendedor, a tua loja tem que ter o script desenhado, e aí ela vai fazer o quê? O treinamento. Treinar é todo dia. Não existe somente o treinamento que você coloca o cara na sala, passa 16 horas, 24 horas com essa equipe e joga para a loja. Treinamento é todo dia. Todo dia o gerente tem que abrir, quer um vídeo, quer uma página, quer um texto, e ele tem que repassar, porque o vendedor se alimenta todo dia. Então o papel do gerente é fundamental para que as vendas aconteçam. É fundamental.
Porque muitas vezes eu não posso jogar só para o treinamento como responsável, né? O gerente, ele é o grande multiplicador. Mas o que acontece com o gerente? O gerente não tem materiais. O gerente não tem recurso nenhum. E ele mesmo cansa, porque ele fala assim, puta, mas eu não... Sabe, eu canso de falar, eu já falei 1000 vezes. Agora, a partir do momento que a empresa começa a produzir um material, tá? E esse material fica disponível para que o gerente possa trabalhar, todo dia ele vai pegar e reunir, que é aquilo que nós chamamos de reunião de briefing, reunião de 5, 10 minutos no máximo. Reunião de início de turno. Início de turno, é isso aí. É reunião que ele vai reunir, pega ali o computador, abre a tela do computador, ali vai aparecer um vídeo, vai aparecer um texto, vai aparecer uma imagem, e aquilo vai ser o toque do dia. E ele pode ensinar esse vendedor de várias maneiras, até comportamento. Muitas vezes você vê que o comportamento do vendedor não bate com o produto. Então, quando eu penso em treinar o vendedor, uma das palavras-chave para o franchising é treinamento, é capacitação. São duas coisas que nós vamos ter que olhar. Aprofundar o conhecimento dentro da nossa rede. Ajudar o franqueado a enxergar as suas necessidades e como solucioná-las. Não é simplesmente falar venda, venda, venda. Não, é como nós vamos fazer para vender. E aí eu estou pensando na formação desse vendedor, as etapas dessa formação. Esse programa de treinamento não pode ser um programa de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias. Ele tem que ser um programa do ano contínuo. Eles são reforçados nas datas, né, que são as datas principais do varejo. Então eu reforço, por exemplo, 1 mês antes do Dia das Mães, 1 mês antes do Dia dos Namorados, 1 mês antes do Dia dos Pais e final de ano, né? Então eu vou treinando sempre para prepará-lo para essas grandes datas do varejo, né? Para essas grandes datas acontecerem. E eu não preparo o vendedor na véspera. Eu tenho que ir preparando, eu vou alimentando todo dia. Por quê? A repetição é a mãe da sabedoria. A repetição é a mãe da sabedoria. E muitas vezes nós falamos uma vez e achamos que a pessoa vai entender. E a pessoa não vai entender. Ela tem que repetir, você tem que ver ela praticar. E o papel do gerente no meio disso é fazer o treinamento ao vivo na loja. O gerente chega e fala assim, vem cá, eu vou atender e você me acompanha. Depois você vai atender e eu vou te acompanhar. Mas não num clima de certo e errado. É um clima de melhoria. Hoje você fez isso, amanhã você vai fazer isso. Mérico, para fechar essa entrevista, que dica você daria para o franqueado, o franqueador que está assistindo? Prepara a sua equipe. Busque uma metodologia, contrate alguém. Se você não consegue desenvolver isso dentro de casa, contrata alguém para desenvolver. Peça para esse alguém que vai desenvolver, para a empresa que vai preparar um material que fale a sua língua, o seu jeito, sabe? Acho que essa é uma dica que eu dou. E ao mesmo tempo, olha para os seus indicadores. Os seus indicadores, ele vai ter que ficar fixo, você vai ter que olhar todo dia, toda hora, e tem que ter ações corretivas, na hora. Não é esperar, não, no final do mês, daqui a 15 dias, já passou. É na hora, é na hora. Mérico, obrigado pela entrevista. Obrigado você, Pedro, obrigado pela oportunidade de conversar com esse mercado fantástico que é o mercado de franquias. O Bastidores do Franchising fica por aqui, nos vemos no próximo programa. Até lá!